Pessoal, conforme a nossa aula de hoje, foram passadas 4 questões referentes ao segundo capítulo do livro de História para vocês responderem em casa. Neste momento, eu vou fazer alguns comentários sobre as questões e peço a vocês que leiam o segundo capítulo e respondam essas questões em casa. A primeira questão diz o seguinte: a Europa, a partir do século X, passou por transformações que levaram à crise do sistema feudal. Que transformações foram essas? Pessoal, é sabido que no fim da Alta Idade Média, por volta do século X, XI, e início da Baixa Idade Média, a Europa Ocidental passou a viver um certo clima de tranquilidade. Por quê? Porque nesse momento foram cessadas as invasões bárbaras. A gente sabe que a partir da queda do Império Romano do Ocidente, as pessoas saíram das cidades e passaram a viver nos campos. E durante esse período houveram várias invasões dos povos bárbaros à Europa Ocidental. Mas a partir do século X, como houve essa estabilidade, as pessoas passaram a viver em paz. Mas essa estabilidade também trouxe problemas, como por exemplo o aumento da demografia. Como as pessoas passaram a viver mais e ter uma maior qualidade de vida, consequentemente as pessoas passaram a demorar a morrer. Isso que houve um aumento populacional, só que não havia estrutura para suportar todas essas pessoas. Como é que eu iria alimentar todas essas pessoas? Então houve o seguinte: as cruzadas, que inicialmente seriam usadas como forma de uma disputa religiosa pela cidade de Jerusalém, acabou acontecendo o quê? As pessoas, os cavaleiros, quando foram para Jerusalém, eles passaram a ter contato com outra cultura no Oriente, com comércio, com novas ideias. E isso trouxe o quê? O surgimento da burguesia. E a burguesia, os burgueses foram um dos fatores que levaram ao fim da Idade Média e à fragmentação dos feudos. Pessoal, a segunda questão, ela diz o seguinte: atualmente, a palavra burguês refere-se às pessoas que possuem riquezas. No entanto, na Idade Média, período em que surgiu o grupo social denominado burguesia, os burgueses eram identificados por outras características. Responda às questões abaixo sobre a burguesia no período medieval. Letra A: por que os burgueses, em sua origem, estavam à margem da sociedade feudal? Pessoal, como foi explicado em sala de aula, a sociedade feudal era dividida em estamentos. Uma pirâmide etária que existia os nobres, os clérigos e os servos. A burguesia era uma classe que estava surgindo ainda, portanto, ela não fazia parte dessa pirâmide. Por isso que ela é considerada uma sociedade à margem da lei, porque ela estava surgindo ainda. Pessoal, a letra B, ela diz o seguinte: que medidas os artesãos tomaram na busca da autonomia comercial? Pessoal, os artesãos, aproveitando-se dos ventos favoráveis ao comércio, o que eles fizeram? Eles se juntaram em corporações, tipo associações, para o quê? Se fortalecerem no comércio. Fazendo o quê? Colocando os preços e aumentando a qualidade dos produtos. Dessa forma, eles se uniriam e se manteriam mais fortes nas relações comerciais. Pessoal, a letra C da segunda questão, ela diz o seguinte: como funcionava a hierarquia das corporações de ofícios? Como é que era contida essa hierarquia?
Nas corporações de ofícios, nós tínhamos a seguinte hierarquia. Nós tínhamos o artesão mestre, que era dono dos instrumentos e possuía um conhecimento técnico. Abaixo dele, nós tínhamos os oficiais artesãos, que recebiam pelo serviço prestado. E mais abaixo desse, nós tínhamos os aprendizes, que moravam no local de trabalho e recebiam comida através do seu trabalho. A letra D da segunda questão, ela diz o seguinte: como se deu a união entre a burguesia e os reis? Com qual objetivo? Pessoal, é sabido que durante o feudalismo existia um rei, mas esse rei tinha o seu poder fragmentado devido ao grande número de feudos. E o que é que vai acontecer? Os burgueses, quando eles ascendem na pirâmide etária, o que é que eles querem? Eles querem uma maior autonomia para comercializar, coisas que eles não vão ter da forma que está a sociedade, fragmentada. Então o que é que eles fazem? Eles investem financeiramente nos reis, para que os reis montem exércitos e consigam lutar contra os feudos e centralizar o poder em torno de si. Então é essa a questão. Pessoal, a terceira questão, ela é basicamente a letra D da segunda questão. Ela diz assim o seguinte: os interesses burgueses dos senhores e dos senhores feudais eram muitas vezes conflitantes. Quais eram as reivindicações da burguesia? É basicamente o que nós comentamos antes. Com o poder fragmentado, esses burgueses eles não tinham autonomia para conseguir comercializar da forma que eles queriam. Eles tinham que unir o rei, centralizar esse poder para que eles pudessem ter sua reivindicação atendida. E é isso que eles vão fazer. Então é basicamente a letra D da